Olá, senhoras e senhores. A aula de hoje é uma aula que eu vou fazer uma revisão, tá? Para que eu possa então acessar a quarta aula, que é a aula lá do capítulo 2, que a gente vai falar sobre o sistema sensorial. Mas para isso os senhores precisarão relembrar um pouquinho os órgãos dos sentidos, que é tato, visão, audição, olfato e paladar, que os senhores estudaram aí lá no ensino fundamental. Então eu vou fazer essa aula aqui para relembrar rapidamente para os senhores, para que eu possa entrar então na aula sobre o sistema sensorial. Eu vou começar com os senhores aqui pela visão. Qual o órgão da visão? São os olhos. No interior esses olhos eles se encontram no interior da cavidade óssea, que eu chamo de órbitas oculares, que é essa órbita aqui. A nossa visão ela é uma visão complexa. Por quê? Porque existem várias partes que são responsáveis por detectar a luz e algumas outras partes que são responsáveis por captar a imagem e interpretar essa imagem. Para entender um pouquinho como isso funciona, nós vamos ver um pouquinho mais sobre as partes dos olhos, relembrar, né? Primeiro, essa região esférica que nós vemos, ela é chamada de bulbo, e ele é composto por 3 membranas. Nós dizemos que essas membranas ela atuam como revestimento. Então, é a esclera, a coroide e a retina. A esclera é o branco do olho, é isso aqui que a gente visualiza. É uma camada mais resistente, que está na parte interior, aonde localiza-se quem? A córnea. Quem é a córnea? Essa parte transparente. A coroide é a membrana intermediária, onde ficam os vasos sanguíneos. Na sua parte anterior está a íris, que é essa íris aqui que define a cor dos olhos de cada pessoa, se vai ser verde, se vai ser azul, se vai ser castanho, se vai ser escuro. Então, a íris é que é responsável por definir a cor do olho. Atrás da íris, nós temos o cristalino. O cristalino é uma lente biconvexa que orienta a passagem da luz até a retina. Na parte anterior desse cristalino, há uma câmara preenchida por um líquido, chamado de humor aquoso. E na parte posterior, que é a parte de trás, há uma câmara preenchida com outro líquido, só que esse líquido é viscoso, que é chamado de humor vítreo. A retina, que é localizada na camada mais interna, ou seja, mais dentro dos olhos, é onde estão as células que vão receber os estímulos visuais e os impulsos nervosos. Essas células têm nome, são chamadas de cones, que é aquelas células que são capazes de distinguir as cores, são responsáveis por que a gente enxergue colorido. Nós temos aqueles cones que são mais sensíveis à luz vermelha, os que são mais sensíveis à luz verde e os mais sensíveis à luz azul. E nós temos também outras células que são os bastonetes, que são essenciais em ambientes de pouca luminosidade. Eles servem para aqueles animais que têm visão noturna, que têm hábitos noturnos. Além dessas membranas que nós acabamos de ver, a esclera, a coroide e a retina, nós temos a pupila. Veja bem que lá quando a gente for estudar o paladar, nós vamos ver papila. Aqui é pupila com U. A pupila ela se localiza no centro dos olhos, é aquele buraquinho, aquele furozinho que você vê bem no centro da íris, que é a parte colorida. E ela é capaz de aumentar e diminuir de tamanho. Por que ela faz isso? Porque ela vai regular a quantidade de luz que vai entrar nos meus olhos. Ela demora alguns segundos ou até alguns minutos para se ajustar às mudanças bruscas de iluminação. Por exemplo, quando eu estou ali em um ambiente muito claro, que apaga a luz, eu fico em escuro total, porque a minha pupila ela vai se adaptar, que a pouca luz ela vai aumentar de tamanho. Quando é muita luz, então ela vai diminuir de tamanho. A luz chega ao olho, atravessa a córnea, que vai direcionar os raios até essa retina, onde vai se formar a imagem. A imagem que se forma é invertida. Imagina que a minha mão está assim, a imagem que vai formar dela é assim. Isso vai ser consertado lá no cérebro. Então, entram em ação quem? As células receptoras, que vão enviar os impulsos nervosos até o nervo óptico. E esse nervo óptico, então, por sua vez, vai enviar ao cérebro, onde a gente vai ver a imagem normal, não mais invertida. Em seguida, a imagem que chega ao cérebro, ela é interpretada de um modo que, antes que ela era invertida, ela é vista, então, na posição correta. Alguns animais, isso são curiosidades, tá, que eu vou trazer para vocês, como os caracóis, eles possuem olhos simples, capazes apenas de distinguir o claro do escuro. Então, os caracóis eles não têm toda essa situação que nós temos, eles só vão distinguir o claro do escuro. Já os insetos, eles têm os olhos compostos, ou seja, eles vão enxergar as imagens em 360 graus e ela toda serrilhada. Nós humanos, o funcionamento dos nossos olhos pode ser alterado.
Isso são falhas de refração, que são causadas ali no cristalino ou na própria córnea. Esses problemas, geralmente, eles podem ser corrigidos ou pelo uso de óculos, ou de lentes, ou até através de uma cirurgia. Aí eu vou então falar rapidamente para vocês do olfato. O órgão responsável pelo olfato, por captar os odores, é o nariz. O nariz apresenta duas cavidades nasais, que são esses buracos aqui, e lá no final elas têm tipo uma concha que a gente chama de conchas nasais, que são aquelas dobras que tem no final das cavidades. Na parte superior do nariz, ou seja, em cima, eu tenho as células chamadas de células sensoriais ou células olfativas, que são células que a gente chama de quimiorreceptoras, porque elas recebem estímulos químicos, elas captam as partículas químicas de odor e mandam as informações para uma região chamada de bulbo olfativo ou bulbo olfatório, alguns livros tratam assim, que por sua vez vai enviar a mensagem para o nervo olfatório. É esse nervo olfatório, senhores, que manda a mensagem para o cérebro. E o cérebro então vai interpretar essa mensagem e vai fazer com que você sinta a sensação do odor daquela substância, se ele é bom ou se ele é ruim. Nem todos os odores são bons de sentir. Esse sentido serve também para captar perigo. Por exemplo, está escapando um gás, eu não consigo ver o gás, mas eu sei que ele está escapando porque eu consigo sentir o odor daquele gás, de gasolina. Você não consegue enxergar, mas consegue então sentir esse odor. Vamos lá para o paladar. O órgão que capta o paladar é a língua, que também é utilizada para falar. Então, às vezes você precisa utilizar a língua mais para sentir o paladar do que para falar, porque tem uns que falam além do limite, né? Ela tem a função de sentir os sabores dos alimentos. Nela, na língua, existem muitas bolinhas que são mais salientes. Se você colocar a língua próximo do espelho, você vai ver isso. Algumas são maiores, outras são menores. Essas bolinhas são chamadas de papilas, não pupila, como lá dos olhos. Aqui é papilas gustativas ou papilas gustatórias. Elas são as células receptoras dos sabores. Em cada papila, nós temos as células sensoriais, que são chamadas de botões gustativos ou botões gustatórios. E são exatamente nesses botões que você irá captar o sabor. Se o sabor é doce, se o sabor é azedo, se o sabor é amargo, se o sabor é umami. Esse umami é sabor de proteína. Quando o alimento é muito rico em proteína, alguns autores chamam de sabor umami. São células sensoriais que irão levar a mensagem até o seu cérebro, as papilas gustatórias, tá? Até o seu cérebro, que irá interpretar o gosto e você sentirá aquela sensação do sabor, se é bom ou se é ruim. Lá nas papilas, lembre que tem os botões gustativos, tá? Aqueles que são as células. Vamos para o tato, então, senhores. O tato, o órgão responsável por ele, é o maior órgão do corpo humano. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. Então, na pele vão existir receptores de dor, que é quando eu vou sentir se aquele que me tocou é agradável ou não. Pressão, quando eu amasso assim, isso aqui é uma espécie de pressão. Frio e calor. Esses receptores, eles mandam mensagens para o nervo sensitivo, que envia essas mensagens para o cérebro. Em nossa pele, existem regiões mais sensíveis e regiões não tão sensíveis. Como, por exemplo, de regiões sensíveis aqui que eu tenho a palma das mãos, eu tenho a planta dos pés, eu tenho os lábios, são regiões mais sensíveis. E aí na pele nós vamos encontrar três receptores principais. Eu chamo de corpúsculo de Pacini ou de Vater-Pacini, os corpúsculos de Messner e os discos de Merkel. São os três receptores encontrados na pele. Os corpúsculos de Pacini, eles são especializados em captar estímulos vibratos, aquelas vibrações, e táteis, eles estão mais próximos aqui também da pele e da minha audição. Aí depois eu venho para os corpúsculos de Messner, que são encontrados na região da pele e que não apresentam pelos. E eles são especializados em captar estímulos táteis, então eles estão mais próximos mesmo de outras regiões. Os discos de Merkel são especializados na captação de estímulos táteis e também estímulos de pressão. Nas regiões da pele, que são desprovidas de pelo, ou seja, onde nós não temos pelo, nós podemos encontrar o que a gente chama de bulbos terminais de Krause, que são receptores térmicos de frio. Eles podem ser encontrados nas partes limítrofes da pele, ao redor das genitálias, nos lábios e ao final de cada terminação de pele. As pessoas que não têm visão, elas conseguem redigir e ler textos. Senhores, aqui eu vou trazer aqui já falando do tato e também fazendo aqui uma inclusão com a visão.
E elas conseguem ler como? Através do braille, né? Daquela escrita em braille, que os senhores já devem ter ouvido falar. E por que que elas conseguem fazer isso? Né? Como elas conseguem distinguir, ler, distinguir números, notas musicais? Porque nós temos na ponta dos dedos grande quantidade de receptores táteis. E eles estão aqui na ponta, então quando ele vai sentindo, ele vai conseguindo distinguir. Sem contar que quando uma visão, quando um sentido nosso ele é perdido, um outro sentido ele se aguça muito mais para que ele então tente substituir aquele que porventura nós perdemos. Ok? Audição, senhores. O órgão responsável pela audição é a orelha, não é o ouvido, é orelha. Por quê? Porque ela não é responsável só por ouvir, ela é responsável também pelo equilíbrio. A orelha é dividida em 3 regiões. Nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Na orelha externa, nós temos o que a gente chama de pavilhão auditivo, que é isso aqui, ó, que é aquele que vai receber as vibrações sonoras e enviar para o tímpano. O tímpano, senhores, é uma membrana que vai estar ali, tipo aquela membrana de tambor, quando a pessoa está batendo o tambor aqui. E esse estímulo ele vai chegar através do canal auditivo. Então saiu do pavilhão auditivo, canal auditivo chega até os tímpanos ou membrana timpânica. Esse canal auditivo também é conhecido como meato acústico. Nesse meato acústico nós temos células secretoras de cerume, que é aquela cera que você tem no ouvido que você tira com o cotonete. Não tire toda essa cera, porque ela tem uma função muito importante, que é reter partículas de poeira e também reter micro-organismos. Então tira só aquele suficiente, mas deixa um pouquinho lá. O tímpano ele é uma membrana que vibra e manda o som para os ossículos. Quais são os menores ossos do corpo humano? Exatamente são esses ossículos que tem lá na orelha, que é martelo, bigorna e estribo. Que é que eles fazem? Eles amplificam o som. Eles servem para aumentar a intensidade dessas vibrações que são produzidas pelo tímpano por meio das ondas sonoras. Esses ossículos eles já não estão na orelha externa, eles já estão na orelha média. Então, após esses ossículos ampliarem esse som, essa vibração sonora, eles enviam essa vibração até a cóclea. A cóclea é um órgão em forma de caracol que nós temos dentro das nossas orelhas. Nessa cóclea tem um líquido em seu interior e esse líquido vibra e vai enviar informação através do nervo auditivo para o que a gente chama de córtex cerebral, que ele vai interpretar tudo o que está sendo escutado. Esse líquido que está ali na cóclea, ele é também responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então imagina ali quando você começa a rodar, que você parou, você fica tonto. Por quê? Porque esse líquido roda junto. Quando você para, o líquido não para, o líquido continua então rodando. E é por isso que a gente fica tonto. Aquele pessoal lá do carnaval, quando estão dançando lá a ala da baiana, elas rodam, mas se elas rodarem 10 vezes para um lado, elas rodam 10 vezes para o outro. Por isso que quando elas param, elas não estão tontas. Porque exatamente o líquido que rodou para cá, que estava rodando, quando elas rodam, ele volta e para ao normal, esse líquido coclear, tá? Além disso, senhores, nós temos uma estrutura chamada de canais semicirculares, que também apresentam um líquido, que faz com que você identifique qual a posição de sua cabeça dentro desses canais. Olha só, então nós temos células ciliadas também ali, você vai saber se a tua cabeça está para o lado, se está para cima, se está para baixo, se você está de cabeça para baixo, mesmo você estando de olhos fechados. Essas células ciliadas, então, que estão nesses canais semicirculares, é que são responsáveis, então, pela posição da nossa cabeça. E era isso aí, espero que tenham relembrado aí